Gente, tudo bem com vocês? Vai dar um pouquinho de reflexo aqui, mas tá valendo, né? Bom, hoje nós estamos no 11º dia do livro Uma Vida com Propósito. E hoje o título do tema, né, do dia 11 é Tornando-se Amigo de Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Muitas vezes eu caí, mas você me levantou. Mas me rendo eu. Romanos 5:10. O tema é a justificação pela fé e paz com Deus. Vou ler a partir do 1, não é grande não, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E aí, bom, hoje ele dá só esse no primeiro. Ele dá só esse de textinho, né, no primeiro. E aí ele continua, ó. Ai, desculpa, gente. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus, seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. Salmo 89, 26, Salmo 95, 6, Salmo 136, 3, Isaías 33, 22, Isaías 47, 4, João 13, 13, 1 João 3, 1, Judas 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus, e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Jó, Enoque
e Noé. Eram amigos íntimos de Deus. Se você quiser procurar, você olha Gênesis 5:22, 6:8, Êxodo 33, 11 e 17, 2 Crônicas 27, 20, verso 7, Jó 29, verso 4, Isaías 41, verso 8, Atos 13, 22, Tiago 2, verso 23. Entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pegou nossos pecados na cruz. O véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Eu não sei se você já viu algum filme ou até mesmo aquela novela da Record, que o pessoal sai do Egito. Quando Moisés manda fazer a arca, somente os sacerdotes ou pessoas consagradas podem chegar perto da arca ou carregar a arca, né? Pessoas puras, tal, e escolhidas por Deus. Do contrário, as pessoas que tentassem se aproximar da arca cristã, tentassem se aproximar de Deus sem autorização, no caso, e tivesse pecado, tivesse alguma coisa errada, não fosse uma pessoa, né, santificada para poder estar ali no templo, para poder estar ali fazendo os sacrifícios, as oferendas, tendo contato com a arca, a pessoa morria. Ela morria na hora. Hoje, se isso acontecesse, imagina. Não ia parar uma pessoa nos altares das igrejas, né? Mas como Jesus veio, rasgou o véu, morreu na cruz por nós, então, hoje nós temos o acesso direto a Deus. Imagina, ter acesso direto a Deus. Poder falar diretamente com Deus. E se você prestar atenção, você ainda ouve a voz dele. Então, isso é muito, né? A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que ele fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5:11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5:18. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos, mas na verdade Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, em 1 João 1:3, o Filho, Coríntios 1:9 e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:14. Esse daqui eu vou ler, tá, pra vocês? Primeira João, Primeira João 1:3. Ó, 1 João 1:3. Aí ele diz assim, que sono, gente. Aí ele diz assim, ó. 1 João 1:3. Vou ler a partir do 1, tá? O tema é prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la
Vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí depois ele vai em 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1, o tema é prefácio e saudação. Aí, não, o tema é ação de graças. Eu vou ler a partir do verso 4, tá? Pra vocês. Gente, que sono. Aí ele continua assim, ó. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E o último que ele dá é 2 Coríntios 13:14, que é o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo, né? 2 Coríntios 2 Coríntios 13. Eu acho que ele colocou alguma coisa errada aqui, porque não tem o 14 aqui, só tem até o 13. 2 Coríntios 13. Eu vou ler inteiro esse daqui. É até o 13, tá? Aí vocês veem, porque aqui tá 13 e 14, mas não tem o 14. Eu acho que o livro veio escrito errado. Ó, o tema desse texto é Paulo promete investigar e castigar. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram. E a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais provas de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? É uma pergunta, né? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados,
mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, porque nós regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com os ósculos santo. Todos os santos vos saudam. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Com todos vós. É esse aqui mesmo, era o 13, que ele veio escrito errado. É essa parte aqui mesmo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí ele continua assim, ó. Jesus, que sono, gente. Ó, Jesus já não os chama servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. João 15:15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, em João 3:29, e aos círculos de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender. Você entende? Que Deus te quer como um amigo íntimo dele? Que Deus te quer ali próximo dele, coladinho ali dele, para ele cuidar de você? Você entende isso? Que ele te quer como um amigo íntimo dele. Mas a Bíblia diz, ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodos 34:14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz, ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Atos 17, 26 e 27. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias 9:24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível, onipotente e um ser humano limitado e pecador. Entendeu? É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? O que quer dizer o fato de Deus me querer, de te querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Então, ele vai mostrar 2 segredos aqui, ó, para ser amigo de Deus. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo
constante. Você jamais cultivará um relacionamento, você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja, uma vez por semana ou mesmo observando um período de busca diária. Você ouviu o que ele disse aqui? Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do seu dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17 significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo outras tarefas. Gente, é engraçado porque eu gosto muito de falar com Deus enquanto eu tô dirigindo. E eu gosto muito também de, igual agora, até que pra andar, agora tá frio, eu ando de máscara, mas eu acho que se não fosse a máscara, as pessoas iam achar que eu sou maluca, porque eu começo a cantar louvor, começo a falar com Deus, tipo, conversar sozinha, entendeu? O povo acha que eu tô conversando sozinha, mas não tô falando com Deus. Então, assim, é um hábito que eu peguei. Eu saio pra ir pra qualquer lugar, eu subo na moto, eu já começo, não sei, eu começo a falar com Deus. E além das outras vezes que eu falo no dia, né? Mas essa é uma das vezes. Então, às vezes você fala assim, eu não tenho tempo. Tem sim. Você pode estar dirigindo, igual ele falou aqui, fazendo compras. Você pode estar trabalhando ali concentrado no computador, enquanto isso no seu pensamento você começa a falar com Deus. Você tem várias oportunidades no seu dia de estar na presença de Deus, de falar com Deus, né? E aí ele continua. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua esperança, um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar uma refeição e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, jogar o lixo. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios 4:6. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia. Em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios.
Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo do século. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus no sussurro. Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti. Quero conhecer-te, pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente. Peraí, gente. De modo que fiquem profundamente arraigados em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Tudo o que você faz pode ser passar o tempo com Deus se ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do seu dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes virtuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo, por mim, nesse exato momento. Os monges beneditinos utilizavam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio e um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida e de adoração. Aí o segundo ponto em negrito que ele coloca aqui, ó, por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que ele fez e o que ele disse. Salmo 1:2, Salmo 23:4, Salmo 143:5, Josué 1:8. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a tua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. 1 Samuel 3:2-21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os, refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas ou por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para o versículo bíblico. Quanto mais você meditar a palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos, pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de tua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Davi disse: como eu amo a tua lei,
Medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. As obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, 12. Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Gênesis 18, 17, Daniel 2, 19, 1 Coríntios 2, 7 e 10. Tá terminando, tá, gente? Ó. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos desta vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. E essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Salmo 25, 14. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e meditar continuamente em sua palavra. Você tem uma Bíblia aí? Se você tem uma Bíblia na sua casa ou no seu celular, começa hoje a falar com Deus. Pega um salmo lá que você goste de adoração, um salmo de agradecimento. Comece a ler a Bíblia, comece a falar com Deus, comece a meditar na palavra de Deus. É isso que ele fala aqui, ó. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Aí, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus quer ser meu amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é meu amigo, o Senhor é amigo chegado, de quem o respeita e lhe obedece. Salmo 25, 14. Pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do meu dia? Pensa aí. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? E aí, já pensou? O que você pode fazer para ter Deus na sua vida mais vezes no dia? Para que Deus esteja presente ao longo do seu dia, em tudo que você for fazer. Lembrar mais vezes dele, né? Pensa aí. Essa é uma perguntinha que vai ficar para você meditar. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Esse foi o capítulo 11 que eu li. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Final de semana tá chegando, né? Amanhã já é sexta-feira. Que Deus possa abençoar a vida de vocês aí. E amanhã eu leio o 12, tá bom? Deus abençoe vocês.